O inimigo tá te enganando e você nem percebeu. É isso mesmo que você escutou. Fica nesse vídeo porque você não vai se arrepender. Se você sair desse vídeo, você vai se arrepender. Escuta o que eu tô te contando aqui e aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu orava, eu lia a Bíblia, eu cantava, eu tinha a presença de Deus. E como eu via meus amigos na escola, eu cantava em grupo, pra você ter noção. E era tudo bonito, era tudo lindo. E era tudo pra Deus. E eu comecei a ver que meus amigos, eles escutavam música. E eu disse, não, escutar música não. Eu comecei a jogar bola. Para muitos, bola não é pecado, para alguns é, tá? Mas pra mim é uma coisa assim que jogar, né? Jogo, então não agrada a Deus. Eu sou bem direto, pessoal. Jogo não agrada a Deus. É, só um pouquinho, nada a ver. Jogo não agrada a Deus. Então eu comecei a, a fazer aquilo. Comecei, peraí, eles usam esse tipo de roupa, eu vou começar a usar também. E eu fui pouquinho. Comecei a assistir coisas que não era pra assistir. E não é coisa errada, tá? Comecei a ver filmes que não agradavam a Deus. Desenhos que não agradavam a Deus. E eu fui de pouquinho, o inimigo foi me enganando. O inimigo, ele nunca vai vir no muito. Ele vai começar a vir no pouquinho. E aí você orava, ele disse assim, não precisa orar. Você tá ali na Bíblia, você tá indo na igreja, você tá consagrando. Beleza. Aí você deixou, eu comecei a parar de orar. Aí de repente eu tava, acho que consagrando. Parei de consagrar. Não, nada a ver. Olha só, escuta o que eu tô te contando aqui. Se você tá nesse vídeo, escuta o que eu vou te contar aqui. Eu comecei a parar de consagrar. Não, mas agora você tá lendo a Bíblia. Parei de ler a Bíblia. Mas você agora tá indo na igreja. Parei de ir na igreja. Parei de cantar. E assim eu me afastei da igreja. Aí tinha momentos que eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu sentia aquela vontade assim. Eu cantava, eu orava, eu pregava. E eu pensei, meu Deus, como assim? Como é que eu parei nesse lugar? Como eu parei nesse lugar? Se eu fazer tua vontade, Senhor, e o inimigo, ele vem de sapatinho de algodão. Por mais que hoje eu voltei, eu me arrependo. E foi uma experiência pra mim. Mas o inimigo, ele nunca vai vir grande, ele nunca vai vir você deixa de orar, de pregar, não. Começa aos pouquinhos, a fraqueza espiritualmente. Vai indo, vai indo de pouquinho em pouquinho. E aí eu separei esse versículo pra você assim, ó. Salmos primeiros assim, ó. Escuta que eu tô te contando aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu comecei a andar o conselho dos ímpios. Ismael, faz isso. Faz aquilo, nada a ver. Nada a ver. Então, beleza, eu vou seguir esse conselho. E bem-aventurado significa o homem feliz. Aí diz assim, ó. Nem, olha só, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí estão lá pecando, eu ia lá, vou fazer o mesmo. Tudo por influência. Ah, estão fazendo coisa errada? Eu vou lá no caminho dos pecadores. Estão pecando? Beleza. Mas o seu fim é trágico. O fim do pecador é trágico. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí diz assim, ó. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu lembro um tempo atrás que começaram a falar besteira, começaram a falar do fulano, e eu comecei a entrar na roda dos escarnecedores. Começaram a falar mal de igreja. Nessa parte eu não me lembro se eu ficava quieto, né? E o inimigo, é assim que o inimigo trabalha. Mas olha o que Deus fala, ó. Antes tem o seu prazer e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você lê um versículo de manhã, você vai pro trabalho, você pede direção para Deus e você fica meditando naquele versículo. Olha o que diz mais a Bíblia, ó. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto nas estações próprias e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Então, o irmão canta, ele prega, ele evangeliza, ele continua firmado no próprio Jesus.
E no tempo certo, começa a vir resultado. Pera aí, ele tá orando? Ele tá cantando? Ou ele tá pregando? Ou ele tá quieto? O testemunho fala muito mais alto que a pregação. Então a pessoa que ela começa a se firmar em Jesus, começa a orar, primeiramente ler a Bíblia, ela começa a se afastar de tudo isso aí. Ela não vai mais ela não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o que eu falo pra você é a pessoa que começa a fazer isso, se o inimigo tá enganando, Deus dá visões espirituais. Deus abre os ouvidos espirituais. E aquilo que o inimigo está enganando, o irmão, a irmã que está orando, ela começa a ter discernimento. E aí depois, pessoal, irmãos, eu voltei para a casa de Deus. Eu nunca me esqueço que eu reconciliei pelo rádio. Hoje eu reconciliaria pela igreja, né? Para todos os irmãos me ver ali. Mas naquele tempo eu era muito ignorante, mas eu reconciliei. Eu voltei, naquele dia eu estava muito feliz. O que eu quero dizer pra você é que o inimigo, ele engana, ele começa a te enganar aos pouquinhos, e quem sabe você caiu e tá aí. Mas o que eu digo pra você, levanta tua cabeça. Pede direção pra Deus. Passou um carro aqui, um caminhão, mas o que eu digo pra você, se você hoje tá afastado, volta quando é tempo. Jesus tá te esperando de braços abertos. O inimigo pode ter te enganado aos pouquinhos, mas hoje você tem a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz mais, olha só. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio não tem direção. O ímpio não ora, não se importa com as coisas de Deus. Vem luta, ele não sabe como enfrentar as lutas, então ele corre para um lado, para o outro, não tem direção. Já a pessoa que busca Deus, ela tem direção. Ela tem um foco que é o próprio Deus. Então ela sabe, se vir uma luta grandona, e ela está focada agora em Deus, ela entrega nas mãos de Deus. Mas a pessoa que o inimigo enganou, ela se perdeu, ela corre para um lado, pô, tá igual um ímpio. E se tornou um ímpio. Mal lembra das coisas de Deus. Ou lembre que é voltar. É forte que eu tô falando pra você, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus tenha falado no seu coração. Volta quanto é tempo. Se o inimigo hoje te enganou, ele tinha me enganado um tempo atrás. Mas eu voltei. E ele começa de pouquinho. Mas Deus é importante que você tá aqui. Você tá pedindo força pra Deus. Deus te mostrou esse vídeo. E Deus quer que você volte. A Bíblia fala que a segunda casa, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Ou seja, se você voltar hoje para a casa de Deus, você vai ser transformado. Você vai ter a presença novamente de Deus. E aquilo que você fazia para Deus, você vai fazer muito mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado de Deus. Quer dizer, gostado desse vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tá bom?